O mês de junho foi um mês difícil de leitura e vocês vão saber por quê. Oi, leitores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Raíssa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre todas as minhas leituras do mês de junho. Mas antes de começar, eu vou pedir pra você se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Isso me ajuda demais com o crescimento do canal. Se você já for inscrito, pega esse vídeo e compartilha com algum amigo seu que também gosta de literatura. Vamos lá, o meu mês foi um pouco conturbado. Mas antes de eu falar sobre o desafio desse mês de junho, eu quero citar um livro que eu acabei lendo fora do desafio. E eu tô falando de Love, a História de Lizzie, do Stephen King. Esse livro aqui eu comecei a ler lá em fevereiro, então assim, faz bastante tempo. Eu li umas 100 e poucas páginas e aí eu acabei deixando ele um pouco de lado porque eu achei que não era o momento pra ler esse livro, ele é um livro mais denso. E aí eu deixei ele em stand-by por bastante tempo, até que no mês de junho eu resolvi começar o meu mês lendo esse livro, mas daí eu percebi que não era o momento que não era o certo, era o livro que não era pra mim. E eu acabei tirando esse livro aí dos desafios, que eu já vou explicar qual que é, e acabei lendo ele separadamente, tá? Foi uma leitura muito dispendiosa, digamos assim, foi uma leitura bem torturante, né? Porque como eu falei, esse livro era pra ser um suspense psicológico e virou uma tortura psicológica pra mim. Então eu acabei lendo ele ao longo do mês aí até terminar, o que foi bem difícil, inclusive. Aqui a gente vai ter a Alice, que ela era casada com o escritor. Esse escritor, ele era famoso e ele acabou falecendo uns 2 anos antes dessa história aqui. E ela ainda tá processando muitas coisas em relação ao luto. Ela ainda não teve coragem, por exemplo, de mexer no escritório dele, né? Ver os manuscritos, doar os livros dele, esse tipo de coisa. Só que ela começa a ser ameaçada por um cara porque ele quer os escritos, os rascunhos do marido dela. Então ela vai ter a vida dela ameaçada aí por uma história que o marido dela já tinha terminado, mas não chegou a publicar antes de falecer. E aí, obviamente, o King vai colocar uma pitada de paranormal nessa história toda. Só que eu achei um tanto quanto confuso esse livro. Aqui o King, ele tem uma escrita um pouco diferente, porque apesar dele se aprofundar muito nos personagens, eu achei que ele foi um pouco repetitivo em algumas partes. Aqui a Lizzie, a gente vê o ponto de vista dela na história inteira, só que tem vezes que a gente tá no presente, tem vezes que ela tá sonhando e tem vezes que a gente tá no passado. E essas transições não são tão claras assim, então você tem que prestar muita atenção pra você não se confundir, né? Porque às vezes ela vai lembrar das histórias com o marido dela ou com as irmãs dela, que também tem um papel interessante aqui nessa história. Só que foi um livro extremamente moroso pra mim. Eu acho que o King foi patinando em algumas coisas e não foi desenvolvendo nem história e nem personagem. Então, pra mim foi uma coisa um pouco confusa e quando eu entendi era uma coisa chata, sabe? Então, assim, são mais de 500 páginas, eu acho, 530 páginas e não acontece muita coisa nesse livro aqui, sabe? Então foi um livro muito, muito, muito difícil pra mim, não me fisgou, não fez o meu estilo. Infelizmente, né, porque vocês sabem como eu amo Stephen King, e eu acabei dando 2,5 estrelas pra esse livro. Agora sim a gente começa o desafio do mês de junho, que é basicamente um livro indicar a minha próxima leitura. Então, como que isso funciona? Eu peguei essa ideia de inspiração lá do Geek Freak, do Vitor Almeida. Eu vou procurar o vídeo que ele fez isso e vou colocar aqui embaixo na descrição. Mas basicamente é o seguinte, eu vou ler um livro e eu vou pegar algum elemento desse livro pra escolher a minha próxima leitura. Então, sei lá, vamos supor que eu tô lendo uma fantasia que tem elfos e aí tem uma cidadezinha pequena. Enfim, eu posso escolher alguma coisa desse estilo pra repetir no próximo livro. Então, por exemplo, cidade pequena. Então, o próximo livro eu vou escolher que se passe numa cidade pequena. Deu pra entender? Ao longo do desafio, acho que vocês vão entender a minha linha de raciocínio, tá? Mas eu comecei o mês lendo A Guerra das Duas Rainhas, da Jennifer Armentrout, que é o 4º livro da saga de Sangue e Cinzas. Eu escolhi esse livro pra abrir o meu mês porque eu tô lendo essa saga toda com a minha amiga Jade. Então a gente decidiu ler juntas e eu pensei, por que não começar o mês com esse livro, né? E aí eu comecei a ler, pra quem não sabe, é uma fantasia essa saga aqui, tá? Eu não vou falar muito da sinopse do 4º livro, porque vai dar muito spoiler pra vocês que não leram todos ou que ainda não começaram a saga, tá? Mas eu fui com muita expectativa pra esse livro, porque quem acompanha a saga entende que tá pra acontecer uma coisa, que eu tava muito ansiosa pra que realmente acontecesse, e quando aconteceu, eu achei qualquer coisa. Eu achei que ela prometeu muito e não entregou nada. Então assim, tá sendo uma saga que eu não posso falar assim pra vocês, nossa, que vontade de continuar. Mas a gente tá lendo pelo meme, tá? A gente tá lendo pra falar mal, pra falar dos personagens. Mas assim, em defesa da Jennifer,
os personagens secundários são muito bons. Então tem alguns personagens que estão ali em torno dos protagonistas que deixam a história muito mais interessante, tá? Mas assim, é um livro enorme, de mais de 700 páginas. A escrita dela é fluida, sabe? Mas ela patinou com muitas coisas, assim. Então, até chegar ao primeiro ápice do livro foi quase 50%. Não é um livro, assim, mega fácil de ler, sabe? Tipo, se você tem que gostar mesmo pra aproveitar. Eu achei um tico cansativo, porque eu acho que o livro poderia ser bem menor. Seguimos aí, eu acabei dando 3 estrelas pra esse livro. Eu acho que o meu favorito da saga até agora é o terceiro, porque o segundo é o meu menos favorito. E o primeiro eu achei mais ou menos. Então, assim, o terceiro pra mim foi o melhor, esse quarto foi mais ou menos. Não sei o que esperar do próximo livro, porque a autora aqui a autora do campeonato, ela jogou um monte de coisa na nossa cara, um monte de revelação, tudo no final do livro, foi tudo muito corrido. Então eu não sei que mal é esse de autor de fantasia, que eles escrevem uns livros enormes, enroladíssimos, e aí no final eles apressam tudo. Então acontece isso com a Jennifer também. Mas vamos lá, eu acho que nem saiu o 5º livro aqui no Brasil ainda. Mas quando sair eu vou comprar uma promoção, porque não faço muita questão não. Nesse livro aqui tem muitos irmãos, não da mesma família, mas por exemplo, a protagonista tem um irmão, o protagonista tem um irmão, aí tem 2 personagens secundários que também são irmãos. Então assim, tem muito essa relação fraternal nesse universo da Jennifer. E eu tava pensando em pegar esses elementos pra escolher minha próxima leitura. Então eu fui ler as sinopses dos livros que eu já tenho, pra ver se alguma coisa falava de relação entre irmãos, pra eu escolher essa leitura. Só que aí eu fui surpreendida, porque quando eu fui ler as sinopses dos livros que eu tenho, eu percebi que o livro De Férias com Você, da Emily Henry, a protagonista tem o mesmo nome da protagonista de A Guerra das Duas Rainhas. Então as duas protagonistas se chamam Pop. E aí eu achei uma coincidência maravilhosa pra não usar nesse desafio, né? Na Guerra das Duas Rainhas a protagonista se chama Pop. E aí eu peguei um outro livro com esse mesmo nome e um livro completamente diferente. Porque esse livro da Emily Henry é um romance, é um Friends to Lovers. Aqui a Pop, ela trabalha numa revista de viagens, então ela basicamente viaja o mundo inteiro com tudo pago pela revista e faz as matérias lá falando dos lugares. Ela tinha, antigamente, uma tradição com um amigo dela de as férias de verão eles sempre fazerem juntos pra algum lugar diferente. Geralmente as viagens com ele eram viagens mais baratas, né? Porque não tem esse luxo todo do emprego dela, por exemplo. Todo verão eles viajavam juntos, era uma tradição, mesmo que eles morassem em cidades diferentes, enfim, por conta de faculdade, etc., né? Ou da vida adulta, eles sempre viajavam no verão juntos, né? E passavam aí uma semana e tal. Então, todo ano eles tinham essa tradição. Então, a narrativa é interessante porque a gente vai ver o presente intercalado com essas viagens anteriores. Então, a gente vai ter o presente aí 10 anos antes, 10 verões atrás. Aí 9 verões atrás, 8 verões atrás, até a gente entender o que aconteceu com eles. Porque no momento presente eles estão brigados e eles vão fazer uma viagem de verão, se não me engano, depois de 2 anos que eles não estavam se falando. Vai acontecer um monte de coisa. Eu achei um livro legal, mas eu não me envolvi tanto quanto Leitura de Verão, por exemplo, que é outro livro da autora que eu já li. A maioria das pessoas com quem eu conversei fala que esse livro é o mais fraquinho da autora, né? Então eu acho que já era de se esperar. Ele é um livro legal pra passar o tempo, ele é divertido, tem os clichês aí de Friends to Lovers e foi legal, mas nada incrível, eu acabei dando 3,5 estrelas pra esse livro. Aí, muito bem, qual que foi a próxima conexão que eu fiz? Eles viajavam muito de avião, então, né, aquela coisa de férias, praias, enfim. Então eu decidi pegar um livro que tivesse a ver mais ou menos com isso e eu escolhi The Flight Attendant, onde a nossa protagonista é uma comissária de bordo. E The Flight Attendant, infelizmente, não foi publicado aqui no Brasil ainda. E aqui vai contar a história dessa comissária de bordo. Ela está em Dubai no começo do livro. E ela é uma pessoa assim, ela tem problemas com álcool, então ela bebe muito. Ela é uma pessoa bem solitária, porque ela já tá aí nos seus 30 e tantos anos, ela não tem família, os amigos que ela tem são poucos, ela não tem tanto contato assim com a família dela, né, com a irmã, enfim. Então ela é uma pessoa que, quando ela chega nesses lugares, ela bebe muito, acaba se envolvendo casualmente com vários caras, enfim, esse é um resumo da vida dela, sabe? E aí ela tá em Dubai, ela acaba saindo com um dos passageiros do voo dela, né, que eu acho que era uma classe mais alta, assim, porque são voos muito longos, né, ela é dos Estados Unidos e ela tá vindo pra Dubai. Então ela atendeu esse cara na aeronave, eles acabaram flertando e quando eles desceram do avião,
meio que ela foi pro hotel dele, digamos assim, ela saiu com ele. Então ela passa a noite com esse cara, e quando ela acorda no dia seguinte, ela tá assim, né, de ressaca, aquela coisa toda, não lembro direito o que aconteceu, e quando ela olha pro lado, o cara tá morto do lado dela. E ela não sabe se foi ela que matou, quem que matou, se ela viu alguma coisa, porque ela simplesmente teve um branco na memória dela por conta do álcool que ela consumiu. Então assim, o livro tem essa premissa muito instigante, porque nem a personagem não sabe se ela matou mesmo, se ela teria capacidade pra isso, e ela fica desesperada, porque ela tá em Dubai, né, uma cidade que ela não conhece, uma cidade, né, que não favorece as mulheres, então ela pega as coisas dela e vaza. É um caos esse começo de livro. É um livro interessante nesse começo, mas depois, pra mim, ele deu uma degringolada. Eu achei o livro arrastado, parecia que pouca coisa acontecia. E o autor, ele tem uma mania, eu acho que ele no teclado dele não tem a tecla Enter, porque os parágrafos eram enormes, muito grandes, assim, estilo, sei lá, Saramago. E aí isso foi deixando a leitura muito cansativa. Eu não sei, a coisa degringolou. E aí o livro ficou extremamente maçante do começo até o final. E aí, o final acontece um monte de coisa mirabolante, diferentona. E eu não gostei muito do desfecho da história, sabe? Então, também foi outro livro que eu não gostei. Que o começo é interessante, a premissa é interessante, mas eu acho que o autor não soube lidar tão bem, assim, com tudo isso que ele acabou criando, sabe? Então, eu acabei dando 2,5 estrelas de novo, porque no final eu já tava... Quer dizer, o livro inteiro eu meio que empurrei com a barriga. E eu acabei terminando Love e pegando esse pra ler. Então, assim, eu li 2 livros, 2,5 estrelas seguidos. Eu já estava desesperada por um bom livro, entende? Então, assim, junho foi um mês caótico. Infelizmente, eu não gostei de Flight Attendant. Eu li por conta do Paulo Hatz, que ele indicou esse livro, ele tinha gostado bastante. Mas agora eu meio que entendi porque que os editores nacionais não trouxeram, porque... comigo não funcionou. Muito bem, aí a gente passa dessa história aí de aeromoça, né, comissária de bordo, aviões e tudo mais. E aí eu tinha que escolher a próxima leitura pegando algo desse livro. E aí, ainda nesse estilo de viagem, eu decidi pegar um livro chamado Um Pouco de Aventura, da Christina Lauren, onde a protagonista, ela faz tour com turistas. Então não é ela que viaja, ela pega os turistas e faz um tour com eles por um, se não me engano, é um parque nacional lá dos Estados Unidos com canyons, meio desértico, um negócio assim. Então não é ela que viaja, mas ela recebe os turistas e faz esse tour louco aí. E aí, esse foi o meu primeiro livro da Christina Lauren, que na verdade são 2 autoras, tá? É a Christina e a Lauren, e aí eles juntaram, ficou Christina Lauren, tá? E aí foi minha primeira experiência com a escrita delas, eu gostei, eu achei um livro bem envolvente. Aqui a gente vai ter a nossa protagonista, e o pai dela é tipo um caçador de recompensa, né? Um caçador, não sei se é recompensa que fala, mas ele caça tesouros, assim. Ele pegava mapas antigos de muitos anos antes e tentava ver onde que a galera escondia os tesouros e tal. Enfim, o cara é um fenômeno, assim, nacional. Só que ele nunca ligou muito pro rancho que eles tinham. Então eles moravam no rancho, só que ele nunca vivia em casa. E ela gostava muito de ir lá, de cuidar dos cavalos e tudo mais. Então ela tinha essa vida mais campestre. Só que o pai dela acaba vendendo esse rancho quando ela fez, acho que 19 anos. E ela acaba tendo que se mudar e isso foi uma merda na vida dela, assim, né? Porque o sonho dela sempre foi cuidar do rancho da família. Então a vida foi passando, né? Quando o pai vendeu o rancho dela, ela tinha 19 anos. E o livro se passa quando ela já tem uns 30, 29 anos por aí. Então tem um time skip de 10 anos. E aí a gente vai entender como que a vida dela foi levando a isso. Mas o ponto-chave é o quê? Ela tinha um boy quando ela tinha 19 anos, que era o amor da vida dela, eles ficaram juntos por alguns meses. Só que ele acabou indo resolver umas coisas de família, a mãe dele acabou passando mal, teve um problema, ele foi de volta pra Nova York, onde a mãe dele morava, e ele nunca mais falou com a nossa protagonista, que eu esqueci o nome. O dele é Léo, isso eu lembro porque, né, meu nome se chama Léo, então tá bom. Mas o dela eu acabei esquecendo. E ele nunca mais falou com a nossa protagonista, então assim, foi uma ruptura muito grande pra ela, aconteceu tudo junto, porque o pai dela vendeu o rancho e aí o cara foi embora. E eles acabam se reencontrando 10 anos depois, porque um amigo do Léo acaba fazendo uma viagem e chama os amigos e ele literalmente comprou um pacote pra fazer esse passeio que a nossa protagonista oferece pra turistas. Então eles vão se reencontrar depois de 10 anos sem se falar, 10 anos sem saber o que aconteceu direito, só os dois com o coração partido, né? Então é um reencontro muito interessante e realmente vai ter aventuras no caminho, porque vai ter essa coisa de andar a cavalo, de acampar, de ir atrás de tesouros. Então, assim,
É bem interessante, vai ter umas coisinhas pesadas nesse livro que eu não tava esperando, mas a vibe desse livro é muito gostosa, eu curti. Eu acabei dando 4 estrelas pra esse livro, eu achei a escrita da Christina Lauren bem fluida, bem tranquila, é uma escrita leve de você ler, assim. Ela é leve, mas ela não é simples, sabe? Ela é fluida por ser fluida, porque as autoras escrevem bem. Então eu gostei bastante da experiência, tô bem ansiosa e animada pra ler outros livros das autoras, porque eu realmente gostei bastante da experiência. E o próximo livro foi o último que eu li no mês de junho, que é A Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. Se não me engano, é esse o nome do livro, tá? Por que eu escolhi esse? Eu me inspirei na história deles dois, dos dois protagonistas de Um Pouco de Aventura, em relação ao adeus que eles não tiveram, né? Porque foi toda uma bagunça aí, eles saíram sem se despedir e ficaram de coração partido. Eu peguei essa ideia da ruptura, do adeus, que nunca foi dito, pra ir pra esse título do livro da Aline Bay, porque eu nem li a sinopse, eu realmente peguei pelo título. E nesse livro da Aline Bay, a gente vai acompanhar uma protagonista ao longo da infância até quando ela já é mais adulta. Pra quem não sabe, a escrita da Aline Bay é por versos, tá? Não chega a ser um poema, mas não é por parágrafos, normal, em prosa, com trechinhos pequenos de palavras, então acaba sendo um livro bem rápido e ele é curto, eu acho que ele tem menos de 200 páginas. Só que a Aline Bay não é aquela coisa do, apertei Enter em qualquer parte do livro. Ela faz as quebras das frases, assim, no ponto exato, meu Deus. E fica perfeito, a diagramação também ajuda a passar essas sensações que ela quer. Às vezes a fonte tá grande, às vezes tá pequena. Então o próprio texto já te faz sentir muitas coisas. E esse livro dela me pegou muito, bem mais do que O Peso do Pássaro Morto, que foi outro livro dela, foi o primeiro que ela lançou, que não me pegou tanto assim, mas esse aqui me pegou, eu grifei várias coisas, é um livro extremamente tocante, porque essa protagonista, ela é muito solitária, ela não tem uma relação muito legal com a mãe, então vai permear muita coisa e até ela conseguir viver uma vida tranquila. Não sei, foi um livro que me tocou bastante, eu acabei dando 4 estrelas, eu achei que foi um livro muito bom pra fechar o mês, eu terminei ele ontem, inclusive, estou gravando esse vídeo dia 1º de junho, então graças a Deus eu li 2 livros decentes no final do mês, porque eu já tava assim desesperançosa demais com as minhas leituras ruins, mas eu fiquei feliz com esse desfecho, feliz também que eu consegui encaixar um livro nacional aí na TBR de junho, e basicamente esses foram os 6 livros que eu acabei lendo esse mês. Esse foi um desafio mais difícil do que eu achei que seria, porque eu tive dificuldade mesmo em encaixar um livro no outro, né? Então foi uma coisa maluca, mas eu gostei porque eu li romance, eu li suspense, li fantasia, então eu acabei pegando vários gêneros aí pra ler. Eu espero que vocês tenham gostado, é um desafio interessante pra se fazer, viu? Recomendo que vocês tentem, pra mudar um pouquinho aí a rotina de leitura de vocês, tá? Inclusive, eu queria dar um recado que o desafio de julho vai ser o seguinte: vocês, meus seguidores lindos, maravilhosos, papelishers, vão escolher as minhas leituras lá no Instagram. Se você ainda não me segue lá. Toda vez que eu for começar uma leitura nova, eu vou fazer uma votação com os 3 livros e vocês vão escolher a minha TBR do mês inteiro. A primeira votação já foi. Não vou falar qual livro que é, vocês vão ter que ver lá no Instagram. Você pode me seguir pra então decidir o resto das minhas leituras de julho, beleza? Eu te espero lá, inclusive. Então é isso, leitores. Essas foram as minhas leituras do mês de junho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada pela sua atenção até aqui. Deixa o seu like pra fortalecer a família aqui. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Então é isso, gente. Essas foram as minhas leituras. Hoje tá foda.